Olá, pessoal, tudo bem? Esse é o canal Mundo de Mari e você está no Mari no mundo da ginástica artística. O que é o Mari no mundo da ginástica artística? Na realidade, é uma página que eu tenho lá no Facebook, né? Se você é novo aqui no canal, o primeiro vídeo que você está assistindo. E aí que eu resolvi falar sobre ginástica artística aqui no YouTube, já que a gente não tem muito espaço aí na mídia, na televisão principalmente, falando sobre esse esporte que é maravilhoso e que nós, os gym lovers, somos apaixonados. Bom, gente, a semana passada eu falei, né, um pouquinho como foi o Troféu Cidade de Jesolo, que é uma competição que acontece todos os anos lá na Itália. E aí eu não falei muito sobre a seleção da Rússia, me perdoem, né? Depois eu dei uma conferida no vídeo e eu vi que eu não falei sobre a Rússia. Eu falei sobre o Brasil, sobre os Estados Unidos, sobre a Itália e tal, mas eu não falei sobre a Rússia. Perdão. Então, hoje nesse vídeo, além de falar sobre o retorno da Victoria Komova e da Lia Mustafina, na realidade, por que elas se afastaram, né, da ginástica, ficaram esse tempo aí fora, principalmente a Victoria Komova, que ficou um bom tempo fora das competições internacionais, eu também quero falar sobre o que esse retorno, na verdade, representa para a seleção da Rússia, para a competição em si, né, as competições que estão para vir aí, as competições internacionais, o que influencia, se muda alguma coisa, se não muda, e enfim, e falar um pouquinho propriamente do que a gente pode esperar aí da seleção da Rússia nesse calendário, né, nesse ano aí. No final do ano a gente tem o Mundial, esse ano o Mundial tem competições por equipes, então as equipes todas, né, já estão se preparando aí, porque o Mundial é importante, né, começa o ciclo para a Olimpíada de Tóquio de 2020. Então, bora lá começar, falar um pouquinho de cada uma dessas ginastas, que eu sei que são as queridinhas aí do pessoal que curte ginástica artística, e no final fechar falando um pouco da seleção, certo? Bora lá? Bom, gente, então vamos lá, né? Falando propriamente das meninas, o que aconteceu, né, esse sumiço? Na verdade, a Lia Mustafina, ela não ficou tanto tempo afastada da ginástica assim. Ela competiu em 2016, né, na Olimpíada do Rio, vocês lembram? Se não lembram, ela competiu. E o ano passado, né, se esperava que talvez ela estivesse no Mundial, no Europeu e tal, mas a Lia não competiu, não apareceu no cenário internacional. E ficou essa dúvida, né? Na realidade, eu seguia ela um tempo no Insta, depois eu parei de seguir. Eu não sou muito chegada na Lia Mustafina. Eu acho que ela, como ginasta, é uma ginasta bem sólida, uma ginasta boa, mas eu acho que ela é uma ginasta um pouco assim, não traz nada muito novo, tá sempre fazendo as mesmas séries, os mesmos exercícios. Então eu não enxergo na Lia essa coisa toda de queen, de rainha, que muita gente enxerga, né? E eu acho que ela como pessoa, ela é uma, assim, não conheço a pessoa dela, mas ela como uma pessoa pública, ela é um pouco arrogante, ela é um pouco estrelinha demais. E, enfim, eu já falei sobre ela no vídeo que eu fiz sobre o europeu, né? Que eu trabalhei no europeu e tive a oportunidade de ficar aqui do lado da Lia e vi como ela é. Então, assim, gente, eu não tô falando nada assim da boca pra fora. Se você não assistiu esse vídeo, assista, que você vai conferir aí tudo isso que eu tô falando aqui agora. Bom, mas enfim, a Lia ficou afastada, gente, praticamente um ano aí da ginástica, porque ela ficou grávida. Então, ano passado, se eu não me engano, ou ainda em 2016, que ela engravidou e teve que casar, né? Aquela coisa de ter que casar. E se casou, ficou o período todo da gravidez fora da ginástica, depois ela teve a bebê. E acho que na altura do Mundial, a bebezinha dela estava com 4 meses, ela retornou aos treinos. E esse ano a Lia já voltou a competir, né? No Nacional da Rússia ela competiu. Ela não foi muito bem no Nacional. Eu apostei, acho que eu postei na página alguns vídeos. Eu não sei se eu realmente postei. Mas tem disponível aqui no YouTube já séries, enfim, já a Lia competindo esse ano. E ela não foi muito bem no Nacional. Ela teve queda no salto, ela teve queda na trave. E óbvio que ela voltou a treinar há muito pouco tempo. E depois de um tempo que você fica sem treinar, por mais que as ginastas treina a vida toda, leva-se um tempo para que ela volte à forma, ainda mais depois de uma gravidez. Então, é compreensível que ela não esteja na top da top forma, né, dela. Então, esperamos que aí até a altura do europeu, do mundial, ali já esteja bem para voltar às competições, representando a Rússia. Enfim, o motivo do afastamento dela foi a gravidez. Se você ainda não sabia, ou se você leu a respeito, não entendeu muito bem, ficou meio em dúvida, foi isso. Ela não se afastou da ginástica, tipo, para dar uma pausa ou coisa assim. Foi realmente porque ela engravidou.
E agora, né, tá aí sendo, já é mãe e continua na ginástica. Isso é bem legal, acho isso interessante, porque você abre, né, um espaço para ginastas mais velhas, para que elas continuem na ginástica e não só sempre as mais novas possam competir ou estejam no páreo, porque antes era assim, né, na ginástica. Muitas meninas competiam no primeiro ciclo e depois saíam da ginástica e tal, e já eram consideradas com 19 anos, tipo, velhas. Então, é bem legal que as ginastas continuem mais tempo na ginástica, que assim a gente tem uma diversidade dentro da ginástica. Enfim, gente, e a Victoria Komova? Bom, a Victoria Komova é que ficou mais tempo afastada, né? Depois de 2012, ela ficou aí pelo menos uns 3 anos fora da ginástica do cenário internacional, voltou em 2015. A gente viu ela em 2015 competindo no Mundial de Glasgow, que ela foi até bem. Ganhou medalha na paralela, aquela histórica, né? Final de paralela que 4 meninas ficaram com ouro, tipo, 4 empatadas, então acabou que todas ficaram com ouro, não teve segundo nem terceiro lugar, e deu o que falar aquele mundial por causa disso, mas ela até que foi bem, ela foi bem no Mundial de Glasgow de 2015, e aí depois ela teve problemas, né, teve uma lesão na coluna, e aí ela teve que se afastar da ginástica para se tratar, que foi uma coisa bem difícil para ela, já que ela queria tentar novamente no Rio de 2016, né, o individual geral, conseguir recuperar aquilo que ela perdeu em 2012 por muito pouco. Vocês sabem que a Victoria Komova, ela teve 2 decepções muito grandes, que foi 2011 e 2012, competindo no individual geral, ela por muito pouco não ficou com ouro, então para ela foi muito pesada, assim, eu assisti um documentário e que estava em russo e alguém acabou traduzindo isso em inglês, e aí ela fala sobre isso, que ela se sentiu muito mal, que para ela foi muito pesado, porque ela passou a vida toda treinando, acreditando que o ouro era dela, então foi uma coisa muito difícil. E aí depois, quando ela se afastou realmente em 2015, era meio que um afastamento definitivo, só que nesse período que ela se tratou e tal, e foi se recuperando fisicamente, ela começou a trabalhar no psicológico dela, o retorno, porque ela sentia muita falta dos treinos, muitas faltas das competições, enfim, dessa vida que ela estava acostumada a ter. Então ela retornou aos treinos em 2017, se não me engano, já em 2016, no final do ano, 2017 inteiro voltou aos treinos, e ela participou agora do Nacional também da Rússia. Eu acho que desse nacional dela, realmente eu compartilhei algum vídeo na página, e ela foi razoavelmente bem para quem acabou retornando agora, retornou aos treinos há pouco tempo, e enfim, a Victoria Komova, gente, ela é diferente dali, ela não é estrelinha, é uma pessoa que parece ser mais acessível, e ela fala, assim, é bem legal quando ela fala que agora para ela, assim, ela se sente preparada fisicamente, mas o psicológico dela ainda está um pouco mexido, ela precisa trabalhar mais, porque para ela foi muito impactante mesmo essa perca da medalha de ouro, tanto no Mundial quanto na Olimpíada, mas que ela quer tentar de novo, enquanto ela, né, é uma pessoa jovem, uma pessoa saudável, e que ela quer tentar de novo, só que dessa vez ela vai realmente mais preparada para, enfim, se ela não ganhar a medalha, pelo menos ela tentou. Eu acho isso bem legal. E aí, o que muda então, né? Falando aí propriamente, o que muda então esse retorno tanto da Lia quanto da Victoria Komova? Bom, gente, vocês sabem que a seleção da Rússia é uma seleção muito boa, uma seleção clássica, tem uma ginástica completamente diferente das outras, mas eles estão há muito tempo, desde que a União Soviética se separou aí, há muito tempo tentando essa medalha de ouro que nunca vem e acontece sempre pelo mesmo motivo. Sempre nas finais aí a Rússia acaba pisando na bola e tendo falhas muito graves que tiram a medalha delas. Em 2012 foi uma competição bem ali para páreo, só que no final, no solo, né, com 2 quedas, então realmente elas ficaram com a medalha de prata, correndo o risco ainda de, né, não ficar nem no segundo lugar, mas conseguiram aí segurar o segundo lugar, que para elas foi muito difícil. Então, assim, esse ano o Mundial vai ser bem especial, né, porque a gente pode contar com o retorno dessas 2 ginastas, que não é ainda certo, porque a Rússia está com uma seleção bem equilibrada, tanto com as meninas que competiram em 2016, quanto meninas um pouco mais antigas, que competiram lá atrás em 2012. Então, o que a gente pode esperar, assim, se vai fazer alguma mudança, se vai trazer alguma mudança da seleção da Rússia, eu acho que
É a dificuldade que até mesmo nesse documentário é mencionado, que elas tinham 16 meninas, dentre essas 16, você pode escolher apenas 5 para formar a seleção, então vai ficar mais difícil, uma concorrência muito maior entre elas. E eu acho assim, o que muda na seleção da Rússia é mais porque as duas têm, né, nome, tem uma coisa de peso, de você falar, ok, a Victoria Komova, a Lia Mustafina, são ginastas que têm muita vontade, né, de vencer, que vão competir assim com muita garra, mas não estão ainda na sua melhor forma. Então, óbvio que a Rússia, elas visam o ouro, elas visam sempre ganhar o maior número de medalhas possíveis. Então, se as meninas não tiverem até a altura do europeu, até a altura do mundial, super bem, super em forma, provavelmente elas não vão fazer parte da seleção, e sim as meninas que, né, que podem competir do mesmo patamar com as meninas dos Estados Unidos, que hoje é a potência da ginástica dos Estados Unidos. Então, assim, o que a gente pode esperar de mudança na seleção russa é talvez que elas participem realmente por ter nome e vamos ver, né, gente? Agora, no cenário internacional, assim, o que muda com o retorno delas, eu não sei se muda alguma coisa, né? As duas são muito boas na paralela, a gente sabe disso, são boas na trave. A Lia há muito tempo não apresenta nenhum exercício novo, nenhuma coisa fantástica na trave, mas a trave da Victoria Komova eu acho que está aí dentro do que a gente está vendo no cenário do momento. E é mais a questão, novamente, né? Que elas têm nome, elas têm muitos fãs, então você acaba agitando aí o cenário internacional, você acaba ajudando que os fãs de ginástica possam ir ao ginásio, queiram ir ao ginásio para ver essas ginastas, já que a gente tem sempre com a mudança de ciclo muitas ginastas novas que ainda não são conhecidas, então é legal você ter esses nomes para agitar um pouquinho e trazer público. E é isso, gente. Eu não sei se eu falei muito rápido, se eu consegui passar tudo que eu queria passar. Eu vou falar novamente sobre a seleção da Rússia mais para frente, quando a gente se aproximar do europeu, ou depois do europeu, que aí a gente vai ver quem fez parte da seleção, e a gente vendo quem fez parte da seleção do europeu, a gente vai ter uma noção de quem vai estar no Mundial, e aí até lá a gente vai ter algumas etapas de Copa do Mundo também, que é um tipo de avaliação, e aí eu posso falar melhor para vocês o que a gente pode esperar. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenha sido esclarecido esse mistério do sumiço das meninas. E o que eu posso dizer? Só uma coisa que eu esqueci de falar, gente, sobre a seleção, né? Na verdade, eu falei que eu não falei sobre elas no vídeo que eu fiz sobre Êxolo. Eu falei um pouquinho no vídeo que eu falei, né, sobre Êxolo, que elas tiveram algumas falhas, eu achei que mais falhas do que o Brasil, que o Brasil merecia ter ganhado ouro, blá blá blá, mas eu não falei assim propriamente, né? Uma das ginastas dela, que é a Angelina Melnikova, ela foi super bem, ganhou várias medalhas individuais. Mas o que eu queria ressaltar aqui é a equipe júnior da Rússia, que está muito bem, e a gente pode esperar aí para o ano que vem e para a Olimpíada de Tóquio boas ginastas, né, da seleção da Rússia, porque as meninas do júnior, obviamente, vão crescer, vão passar para o sênior, e a gente pode já esperar que essas meninas façam parte da seleção em 2020, talvez já o ano que vem. Então, a seleção sênior eu acho que está bem balanceada, com meninas que fizeram parte, como eu falei, das outras seleções e meninas novas, mas a júnior, gente, tá realmente assim, tem uma menina que eu não lembro mais o nome dela, falha minha, mas ela competiu na trave, assim, uma série de trave espetacular, e ela até ganhou o ouro lá. Então, eu acho que, assim, a seleção da Rússia para Tóquio, eu acho que vai estar uma seleção muito boa, assim, então vamos esperar. E é isso, gente. Beijinho, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.